Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre síndrome demencial. Aí eu começo perguntando para a Gabi, ó, eu estava até falando com pessoas no ambulatório, eu aperreio muito quem eu estou vendo, certo? Que é Gabi, Rodrigo, Zeno, Tênio, Hélio e Dimitri. São os que eu vou aperrear hoje. Gabi e Rodrigo, quando eu falo síndrome demencial, o que é que vocês pensam? Eu penso naquele velhinho que não tá mais, assim, dando conta de nada, de tipo, não lembra das coisas, não sabe muito bem onde ele tá, quem são as pessoas que estão ali perto, o que, que ele comeu de manhã. Entendi, Gabi, Professor, e excelente. síndrome? E Rodrigo? Síndrome eu, eu penso com um conjunto de fatores, de sinais, sintomas, né, que é o que a gente aprende, que deve caracterizar aí essa questão aí que Gabi, complementando o que Gabi falou. Aí eu vou trazer um dado surpreendente para vocês, certo? Quarta-feira, pronto, essa quarta-feira e a quarta-feira passada, eu e a doutora Isabela Mota da Neuro, a gente atendeu uma paciente de 41 anos, uma paciente de 41 anos, psicóloga, fazendo o segundo curso universitário. Há mais ou menos um ano, ela começou um quadro de desaprender, um quadro cognitivo de perda progressiva da fala, do conhecimento, da memória, e começou também um quadro concomitante de desinibição, né? Começou a uma mulher com muito pudor, começou a tirar as vestes, começou a ficar com incontinência oral, urinária e fecal, começou a ter um comportamento mais infantilizado, e ontem a gente atendeu ela e percebeu uma marcha já com alteração, uma marcha tipo atáxica. Classificamos ela como síndrome demencial, síndrome psiquiátrica, pré-senil, rapidamente progressiva. Quando eu falo esse dado, Gabi, o que é que você pensa? Gabi? Rodrigo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô, eu Vamos tinha. sim, professora. Joia. Quando eu falo isso, Diogo, Gabi falou do velhinho, Rodrigo falou dos múltiplos fatores. Quando eu conto esse caso real, que a gente internou ontem no HU, o que é que chama a atenção de você? Na verdade, a gente não conseguiu vaga, a gente encaminhou para pulsoterapia. Quando a gente fala desse caso em contraponto ou se associando com o quadro que Gabi trouxe para a gente, o que é que te surpreende, o que é que chamou tua atenção, Diogo? Se eu falasse em síndrome demencial, você pensaria de cara numa pessoa de 41 anos? De jeito nenhum. Gabi, o que é que tu achasse desse caso que eu passei só um pedacinho? O que é que tu achasse? Pois é, a questão da idade surpreende, né? Porque demência a gente logo pensa em Vozinho. idosos, né? Já bem idosinhos mesmo, e não uma Isso. pessoa jovem. Isso mesmo. Até se a gente for fazer uma pesquisa ou um trabalho, se você sabe, bota uma foto na capa de um trabalho sobre síndrome demencial. Aí você tem uma foto de uma mulher de 41 anos, pronto, eu. Ou um senhorzinho com a bengala bem velhinho. Gabi, a gente colocaria o velhinho, não era isso, Gabi? Então, o que chama a atenção é o seguinte: eu concordo quando o Rodrigo e Gabi, eles remetem, por exemplo, eu concordo quando o Gabi remete para o idoso em um ponto, porque é mais comum no envelhecimento, é mais comum, a maior parte das demências estão agregadas na idade idosa. Verdade, Gabi. E concordo quando o Rodrigo fala, é um conjunto de fatores. Realmente, síndrome demencial é um conjunto de sinais e sintomas cujo ponto-chave, o clímax, é uma demência, né? É uma alteração cognitiva. Porque quando a gente fala em demência, na origem da palavra latina, de ausência e mente a memória. É ausência de memória.
E é interessante que, como eu falei já em outras aulas, a pirâmide etária hoje é um barril. A quantidade de idosos vem aumentando. Então, vem aumentando realmente a quantidade de alterações cognitivas e, de fato, a grande maioria deles não tem ausência de memória, né? Esse nome se mantém por tradição, né? Por tradição na área de saúde, se mantém demência, mas na verdade a mais correta definição seria alteração cognitiva, tá certo? Hoje sou eu que vou passar o slide. Eu já ia pedir, Gabi, passa o slide. Já ia falar para vocês. Então, quando a gente fala, quando eu for passar o slide, gente, eu vou avisar vocês, porque eu não estou vendo vocês, porque eu estou passando os slides. Aí vocês me avisam, passou, tá bom? Então, quando a gente fala em síndrome demencial, a gente tem que entender algumas coisas, né? Uma coisa mais importante é entender que não é normal de idade nenhuma esquecer. Isso é fato. Ai, professora, eu estou com 20 anos, já estou me esquecendo. Tem algum problema. Desde uma ansiedade, uma sobrecarga, um cansaço, uma má alimentação, um tumor, tem algum motivo. De todos os quadros de cada 10 pessoas que procuram um geriatra, né, 6 têm queixa de memória. E é interessante um trabalho recente no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Todas as pessoas que tinham queixa de esquecimento foram avaliadas e todas tinham algum grau de comprometimento nos testes. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo que tem queixa de memória tem que ser levado a sério, porque nas entrelinhas tem menor ou maior risco para demência, mas tem algum risco. Então, 60% das demências diagnosticadas hoje, 60% é a demência senil tipo Alzheimer, certo? Aí você diz, doutora, o médico disse que vovô tem uma demência própria da idade. Isso é um erro gravíssimo. Não existe demência própria da idade. É fato que o volume cerebral, ele é reduzido, né? A partir dos 40 anos, a gente vê que tem uma redução progressiva, tem alguns segmentos do corpo, como a função renal, inclusive o cérebro, né? Mas é importante lembrar que reduz em tamanho, mas não reduz em função. E a demência é uma alteração da função. Para vocês tentarem visualizar, imagine que eu, hoje médica e professora de vocês, a demência me bombardeou, né? Então vamos imaginar Manuela, criança, uma bebezinha que esboçou sorriso, engatinhou, começou a comer com a própria mão, botar a própria roupa, jardim de infância, algumas habilidades adquiridas, né? Algumas habilidades adquiridas como cuidar das bonecas, cuidar da sua casa, estudar, faculdade, habilidades com cartão de crédito, mais ou menos habilidade com computador. O bombardeio cerebral com a demência nos faz fazer o caminho de volta. O que é isso? Manuela não sabe mais passar cartão, Manuela não está sabendo dar aula, Manuela não está sabendo atender como médica, cuidar das filhas pequenas, Manuela não está conseguindo, né? Manuela não está conseguindo mais. Teve um cortezinho. Manuela não está conseguindo mais, por exemplo, na sua própria casa está se perdendo, não está conseguindo ter o autocuidado de se vestir, da higiene básica. Manuela desaprendeu a comer, está se engasgando. Manuela deixou de esboçar o sorriso, né? Então, é literalmente, Rodrigo, o caminho de volta, né? Então, é interessante entender isso, que esse processo de desaprender não é normal. No envelhecimento, imagine um computador novo. Um computador novo, a gente acessa as informações mais rápido, porque o hardware não tem tanta informação. Já um computador mais velho, cheio de informação, a gente vê que a procura é mais dificultosa, né? É mais lento processar. Mas dizer que desaprender é normal não é. Mas às vezes o processamento mais lento, sem prejuízo funcional na função, não é normal.
Nunca se esqueçam de que a maior referência de quem eu sou é quem eu fui. Por exemplo, o Rodrigo nunca fez uma lasanha. Aí eu vou dizer, Rodrigo, você tem demência porque você não sabe fazer uma lasanha. Não, o Rodrigo nunca fez, nunca tentou, e não é habilidoso com a cozinha, né? Manuela, tenta fazer um vídeo gravando, apresentando a aula, entendendo tudo. Gente, eu não sei fazer, nunca soube, né? Eu não saber isso não significa que eu tenho demência, né? Por isso que na avaliação da geriatria é muito importante eu resgatar um pouco da infância, da juventude, da vida adulta, para entender se dentro do contexto personalizado teve alguma falha. Então é importante orelha em pé. Tem queixa de memória, síndrome demencial a esclarecer, tá certo? Vou passar para o próximo slide. Então, a definição de cognição. Então, é muito importante a gente, numa aula de demência, entender um pouco sobre cognição. O que seria, na opinião de Zeno, o que seria cognição, Zeno? Sem olhar o slide. Alguém conseguiria me responder o que seria cognição sem olhar o slide? Professor, eu acho que, resumindo, seria a capacidade de aprendizado, né, do indivíduo. Capacidade de absorver, de reter informação e de processar essa informação, né? Saber o que ela significa e como utilizá-la. Excelente definição, Tênio. E é interessante a gente discutir para que não fique nada decorado, sabe? É interessante a gente entender que a cognição tem muito a ver com raciocínio. Quando a gente vai nas próximos slides, né, a gente aprender os testes de rastreio de demência, os testes vão de encontro exatamente à análise pormenorizada de cada área da cognição. Por exemplo, a atenção é uma área da cognição, a linguagem verbal, a linguagem escrita, a praxia, a gnosia. Vocês, numa aula dessa, vocês prestando atenção, guardando na memória, né? Em algum momento utilizando esta informação, vocês estão exercitando a cognição. Então, a definição de cognição é de aprendizado, né? Como o Tênio muito bem definiu. E a demência é uma alteração da cognição. Você, nos setores relacionados ao raciocínio, está ocorrendo falha, certo? Então, é muito importante entender o que é cognição, porque a melhor definição para a demência é alteração cognitiva. Então, eu vou chamar Tênio para ver o caso clínico número 1. Eu vou ler, Tênio, queria que você destacasse para mim quais seriam as palavras-chave que você grifaria numa prova prática. Por exemplo, 75 anos, trazida ao consultório de geriatria pelas filhas, que informam que a mesma, a vida inteira, foi muito tranquila e religiosa, e atualmente está agitada, não dorme, fala palavrões, está batendo nos netos sem motivo. Tênio, o que é que você destacaria? Professora, eu destacaria primeiramente a idade. Excelente. O fato de ter sido trazido ao consultório e não ido por espontânea vontade. Excelente, Tênio. E essa mudança que ela foi tranquila, né, durante a vida toda, e agora ela está totalmente ao avesso, né, agitada, não dorme. Isso. Falando palavrões. Tênio, eu destacaria o que você destacou. É muito importante esses 75 anos, porque como Gabi falou, nossa, é o protótipo de um paciente com demência. Realmente, eu concordo com Gabi. Gabi, imagina um camelo, que a gente sabe que a corcunda enche de água. Vamos fazer um comparativo, né? Eu seria o camelo que no início da vida encheria minha corcova, na verdade meu cérebro, com reserva neurológica. O deserto que o camelo atravessa é a vida que eu atravesso. E ao longo do caminho, essa água do camelo, essa reserva neurológica minha vai sendo depletada. Por isso que a idade de 75 anos, né, faz uma projeção de uma vida mais comprida, mais tempo de exposição, mais tempo de reserva, mas também mais tempo para desgaste. Então, 75 anos sempre é o destaque.
Concordo com o Tênio quando ele fala assim, ó, a paciente foi trazida pela família, né? Então, a família que informa, né? Então, o outro PC, normalmente os pacientes com demência leve, você chega no consultório e diz, qual sua queixa? Não, minha filha que me trouxe, certo? Mas, senhora, o que é que sua mãe tem? Ah, doutora, ela está muito esquecida. Deixa de conversa, eu estou esquecido o quê? Esquecida tatu. A minha neta tem 17 anos, doutora, e já não lembra das coisas. Oxe, que história é essa que eu estou esquecida, mulher? Me desmoralizando aqui. Então, a rotina na geriatria. Gabi, segundo caso clínico, Gabi, 60 anos, trazida por familiares que informam que a mesma sempre teve uma boa memória, atualmente encontra-se esquecida. O que é que tu destaca, Gabi? Primeiro, é uma mulher de 60 anos, né? Ainda não tá naquela idade de risco que a senhora falou. E a mesma coisa que Tênio disse, né? Ela foi trazida pelos familiares, ela não foi por livre e espontânea vontade. E foi algo, sim, de repente, mas não tão grave, né? Tá esquecida e tá só agora, não é um quadro que vem se arrastando por um longo tempo. Ótimo, Gabi. Então, é realmente o que chama a atenção. 60 anos, Gabi falou assim, ó, é uma idade que eu não pensaria muito em demência, não. Realmente, Gabi, 60 anos, se eu pensar em demência, eu fico preocupada, porque quanto mais cedo, mais grave. Na prática mesmo, e na ciência, nos artigos publicados ultimamente, a gente percebe que pacientes com 40, 50, 60 anos têm uma demência mais rapidamente progressiva. Falo rapidamente progressiva quando o paciente vai da água para o vinho, né? De Manuela doutora para Manuela bebê, em 2 anos. Isso é a definição, né? Aleatória de uma demência rapidamente progressiva. Mas eu falo que realmente, se eu tiver 80 anos, se minha demência durar 20 anos, a mesma demência numa pessoa de 60 anos, que duraria 5 anos no sentido de velocidade. Então, trazida pela família realmente é um destaque, e atualmente, né, esquecida realmente é algo que nos preocupa, que faz levantar a nossa orelha, né? Ô, Gabi, tá Professora, esquecida? Vamos fazer testes de rastreio, anamnese bem feita e exames complementares. Eu não sei quem está falando, mas pode falar. sou eu, Merito. Oi, Na, Comerito, tudo bem, meu filho? tudo bem. Na verdade, a senhora acabou falando no final dessa sua fala em relação ao delírio, né? Que os sintomas eles são muito próximos e até vai Isso, na se aula relacionar ao passada, que a não senhora falou foi? na última aula, né? Isso. Aí Porque, uma coisa interessante aí eu vou puxar a pergunta para tu, Romerito. Qual a diferença de um paciente com demência e um paciente com delírio? Uma características básicas que não vai ter em um grupo e não vai ter no outro. ô professora, nos dois casos, inclusive, eu até levantar isso com a senhora, porque nos dois casos os acompanhantes disseram que foi atualmente, né? Então a gente não tem uma cronologia para dizer há quanto tempo estava. Então, era até uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, porque, como a gente viu na aula Entendi. passada, o delírio ele é mais Uma agudo, né? dica que eu vou lhe dar muito grande é em relação à prova de residência, né? Eu nunca me esqueço que um chefe da USP me disse uma coisa que eu não vou esquecer mais. Parem de fosforilar demais. As informações mais importantes estão no caso. Porque uma vez eu perguntei para ele, mas professor, se o paciente estiver alucinando, Manuela, o texto não fala em alucinação. E se o paciente, o caso clínico mostrou que ele não tem desatenção, e é critério obrigatório para delírio, desatenção, flutuação e agudo. O agudo que eu falo são horas, são poucos dias. A demência é um quadro mais arrastado. Mesmo a rapidamente progressiva, ela cursa em meses, né? Não existe demência aguda. Os teóricos trazem, opa, como DPOC exacerba em DPOC exacerbado com bronquite e pneumonia, uma demência pronta, clínica, ou uma demência subclínica, agudiza, piora com delírio. Eu fui clara, Romerito? Perfeito, professor.
O caso clínico 3 eu vou aproveitar, Romerito. Romerito, 61 anos, ele refere estar com a memória ruim nos últimos anos, e a família confirma, Romerito. O que é que chamou tua atenção? Como os meninos já sinalizaram também a questão da idade, né, professora? 61 anos. Isso. A memória ruim, que é um dos sinais que a senhora sinalizou. E a família confirmar este fato. A família confirma. Eu elencaria essas três informações. A idade. O próprio paciente referiu que estava com a memória ruim. E a família confirmou essa informação. Excelente. E uma coisa interessante, Romerito, que além de pensar numa síndrome demencial, porque a família confirmou o fato, o próprio paciente informar é um alerta que me traz, opa, ele está tendo consciência de que está com a memória ruim. Será que isso é uma ansiedade e depressão associada também? Né? Isso é importante de se pensar. Então, realmente, eu destacaria isso, Romerito. Eu destacaria a idade de 61 anos, memória ruim, e a família confirmando o fato. Rodrigo, o caso 4, Rodrigo, paciente de 65 anos, ele informa que nos últimos meses encontra-se irritada, ela, né? Dorme muito. Ela diz que não tem vontade de ir para a hidroginástica como fazia antes, e ainda informa que a memória está péssima. O que é que chamou tua atenção, Rodrigo? Professora, parece a pessoa que é leiga, assim, no senso comum, acha que isso é uma depressão, né? Porque ela já não tem mais vontade de ir para a hidroginástica, a memória Excelente. está péssima. A gente pode confundir isso com esse quadro demencial com uma depressão, enfim. Mas ela é sempre irritada, né? Irritada por qual motivo, será? E eu Dormindo vou, muito, eu sempre vou com essa puxar um gancho que afasia. você me deu muito importante, Rodrigo. Você falou, os leigos, por exemplo, a gente tem que pensar no quadro demencial, mas tem que pensar numa depressão também. É interessante, Rodrigo, que eles se confundem. Eu só posso dizer que uma pessoa tem demência se eu tentei ou estiver tentando tratar a depressão, porque o sistema límbico é um sistema lateral, bem do lado do hipocampo. E é no hipocampo, Rodrigo, que a demência senil tipo Alzheimer começa. Então, o cérebro com ansiedade crônica, com a depressão crônica, ela irrita, ele é inflamado, e ele irrita o hipocampo, trazendo alterações de memória. Lembrando que memória não é só cognição, não é só memória. Então, pode trazer também alterações dos outros itens da cognição. Mas quando eu falo de sistema límbico, depressão, ansiedade, eu falo muito de memória mesmo, que acede ao hipocampo. Então, você trouxe uma dica excelente, Rodrigo, de dizer, de pensar e dizer, epa, tem depressão, pode estar simulando uma demência, e uma demência pode estar simulando uma depressão. Se tivesse uma moeda de 3 lados, seria depressão, delírio e demência. E é muito interessante também lembrar que, antigamente, a depressão era chamada de pseudodemência, de tanta simulação que alguns quadros depressivos traziam para os ambulatórios de demência. E é interessante também perceber que um jovem depressivo chora, grita, se esperneia. Normalmente o idoso, ele se irrita, é um idoso que se afasta das atividades, apático, com desistência, e é um idoso que tenta mais suicídio do que a população jovem. Entendeu direitinho, Rodrigo? Entendi sim, professor, entendi. Tranquilo. Então, Rodrigo, eu Leva para destacaria o que você destacou, sabe? 65 anos, irritada, dormindo muito, desinteressada, afastar a depressão nessa senhora. Então, a origem da palavra, como eu falei para você, demência, vem de demência, de ausência e mente a memória. Se mantém por tradição, mas não é uma palavra que traduz com muita clareza, não traduz de jeito nenhum realmente o que é uma demência. Quando eu falo em epidemiologia, existe demência em todos os lugares do mundo, né?
E é fato, uma coisa que Gabi alertou no começo da aula, é fato que quanto mais idade eu tenho, mais risco eu tenho de ter demência. E outro detalhe, lembrar daquela história do camelo que eu contei para vocês. Ao tempo de exposição, o tempo de vida é um tempo de desgaste e depressão dessa reserva neurológica. Dois pontos interessantes. Até 2005, acreditava-se que a única célula do corpo humano que não se regenera, neurônio. Esse fato caiu por terra. O neurônio se regenera assim. Então, em alguns países do mundo, apesar da crescente alteração, transição demográfica com o aumento dos idosos, Europa e países desenvolvidos tem estabilizado a quantidade de pacientes dementes. E no Brasil e países subdesenvolvidos tem aumentado muito os casos de demência. Não só pelo envelhecimento populacional, mas também porque. Aí eu pergunto, por que vocês acham? Por que Rodrigo acha que na Europa tem diminuído? E Gabi, por que você acha que no Brasil tem aumentado, por exemplo? Professora, eu vou falar uma experiência própria. Na Europa, primeiramente, como são países centrais, a gente nota que a qualidade de vida lá, ela favorece o envelhecimento, certo? A gente vê, e também isso deve ter a ver com aquela pirâmide que a gente sempre fala, pirâmide invertida, pirâmide de forma... No Brasil, por exemplo, a pirâmide ela está deixando de ser aquela pirâmidezinha tradicional para ficar mais gordinha lá em cima, ou seja, estamos tendo mais idosos. Está começando. Na Europa, a gente já vê que tem uma maior quantidade de idosos. Uma experiência própria, professora, que eu vou contar, a irmã do meu avô. Ela casou com um holandês, eu não era nem nascido, isso há muito tempo atrás, 50 anos já. E as filhas dela, é tudo da idade da minha mãe, assim, há muito mais tempo. E engraçado, quando o marido dela faleceu, ela continuou morando na Holanda, porque já era cidadã, em Amsterdã, e acontece que ela muito velhinha já, ficou sendo assistida lá, e aí pediram para ela vir para cá, vem para cá, Marlene, pro Brasil. Ela disse, você não tá nem louco, aqui, o sistema de saúde aqui, liga para mim, 3 vezes ao dia, vem um médico, vem uma enfermeira todas as manhãs, todo fim de noite, vem me visitar. E quando a situação dela já ficou um pouco mais debilitada, ela precisou realmente de cuidados para não ficar mais em casa, não sei qual é o lugar que chama, tipo, não era um asilo, porque eles evitam esse negócio, eles deixam a pessoa em casa mesmo, o idoso, porque é a casa dele. Aí ela disse, eu não posso ir não, porque eu tenho um cachorrinho. Aí o governo lá, o sistema lá, levou o cachorro também, disse, não, a senhora vai e vai junto com o seu cachorro. E ela ficou lá, e essa história foi me contada isso há quase 10 anos. Veja, há 10 anos a gente já tinha essa ideia em Amsterdã. Então, eu vejo que é por aí, eu não sei se eu estou certo. Eu concordo contigo e acrescento. É muito interessante o sistema de saúde de países desenvolvidos, incluindo o Japão. Existe sim, realmente, quando você vai para a faculdade, você pode ir para a faculdade tradicional, pode também para atividades assim, correlatas à universidade, como artes, incluindo serviço social. Tem pessoas formadas em alguns países para cuidar de pessoas vulneráveis, né? Por exemplo, o Japão, as pessoas do governo mandam pessoas para fazer a limpeza da casa de idosos que moram só, né, no Ano Novo Japonês, que é tradição de boa sorte limpar a casa, né? Os pacientes mais debilitados, eles mandam um cuidador pago pelo governo para assisti-los, né? É muito mais de perto esse acompanhamento. Além dessa assistência da saúde, Rodrigo, eu acrescento outros pontos. Quando um idoso, né, eu acompanho alguns idosos europeus e canadenses em São Paulo, é outra mentalidade. Quando o idoso ele se aposenta, ele vai, sabe para onde? Para uma outra universidade, ele vai abrir um negócio, ele vai fazer um turismo educativo, um turismo literário, ele continua com a atividade física, ele continua com a dieta do Mediterrâneo. O paciente idoso no Brasil, quando se aposenta, ele vai para uma rede comer, beber e não quer saber nem da data, né? Então, essa Eu acrescento mais uma neuroplasticidade... coisa, professora. No Brasil, a Oi? gente ainda tem, eu acrescento mais uma coisa. Posso falar? Pode, é Rodrigo falando, é que eu não estou Rodrigo, vendo, não. no Brasil, a gente ainda tem um problema. O idoso, quando fica aposentado no Brasil, ele tem que sustentar filho que está desempregado, neto que Neto, está...
escola, e ele não Eu se chamo de aposenta, rede de entende? sanguessugas. Eles não se Eu chamo rede de aposentam. Esse é um sanguessugas. Não problema. se aposenta. Exatamente. E aí vem os netos, vem não sei o que, escola de neto para pagar. Aí essa história que a senhora já vive, porque vive no Brasil, já conhece. Então é mais um problema para a É, gente. Ô, e é professora, muito triste porque os idosos estão deixando de pagar plano de saúde, não fazem as viagens, não tem como pagar a atividade física, muitos não estão pagando nem os próprios remédios, né? Porque é realmente uma rede de sanguessuga. Eu digo muito que eu nunca vi gerações mais novas, da minha idade para baixo, uma geração de preguiçosos, a maioria, não querem trabalhar se for por menos de R$ 5.000, acham que é direito deles realmente ficar com a aposentadoria, com a casa, com tudo dos avós e dos pais. Então é bem complicado e a gente vê que não tem muita mudança de mentalidade, não, sabe? Só a gente vê realmente que é isso que determina também muito, sabe? Essa alteração e esse prognóstico. De ô, fato, tem professora, aumentado muito os dementes no Brasil. professora? Pode falar, meu querido. É técnico que está falando, professora. Só complementando essa fala de Rodrigo, né? E a sua também. Porque, assim, o que eu vejo é que toda resposta a gente está vendo como se o idoso ele já fosse aposentado, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa mentalidade que idoso é aquela pessoa obsoleta, que já está aposentado e que não serve mais para nada. Eu acho que, complementando a Isso. sua pergunta para Rodrigo, né? Na Europa eu vejo que o idoso ele ainda é aproveitado, né? A obsolescência da senilidade na Europa ela chega muito mais tarde do que no Brasil. Aqui no Brasil passou dos 60 anos, dos 50 anos até, né? Uma pessoa não consegue emprego no Brasil com 50 anos mais, né? Bem A própria complicado. sociedade ela escanteia essa pessoa que vai ficando mais velha, apesar do conhecimento, da expertise que essa pessoa acumulou durante sua vida, sua carreira, né? É Então, verdade. tem É todo muito esse. verdade isso. E eu não sei se vocês já assistiram um filme, eu não sei o nome exato, de uma estilista famosa, que o estagiário dela era um senhor de quase 70 anos. Vocês já assistiram esse filme? É com o Robert De Niro, o senhor estagiário. Isso. Muito bom esse filme, muito É muito interessante. Então, assim, vale a todo pena mundo fica assistir. encantado com ele, porque ele é muito mais maduro, não tem as infantilidades de pessoas imaturas, muito experiente, né? Então, assim, é um filme que remete muito ao pensamento do europeu, do canadense, o pensamento do americano, de valorização do conhecimento. Hoje eu estava discutindo com um paciente meu que disse assim, doutor, eu quero morrer porque eu não tenho mais valia. Eu disse, olha, é muito interessante o conceito de validade que alguns humanos têm. Por exemplo, ele é válido para mim se ele me servir, se ele me presentear ou se ele me elogiar. Eu estava dizendo para o paciente, então quer dizer que eu, Manuela, eu sirvo para o senhor se eu lhe servir como médica, se eu lhe elogiar, se eu lhe amparar. Se agora eu tiver um AVC e ficar só com os olhos mexendo, um lock-in, então eu não tenho mais validade, né? Então, eu digo, para aquele que tem a humanidade, a humanização, até aquele inválido aparente tem sim sua função. Ele é uma oportunidade de amor e de serviço àquele que serve, né? Então, assim, muito. Eu sempre digo assim: a gente precisa quebrar esse circuito de ingratidão, esse circuito de desvalorização, porque isso é danoso, né? Então, na epidemiologia, o que a gente mais vê é isso, que realmente, quanto mais idade eu tiver, mais risco de demência, é fato, a historinha do camelo que eu falei para vocês. E é interessante que é mais comum mulheres com demência e homens. Isso está mudando um pouco, mas de fato isso tem um viés enorme. Tu imagina, Tênio, qual seria o viés dessa informação? Desculpa, professor, eu perdi. Eu estava vendo outra coisa aqui. Fui pegar Ó, água e acabei perdendo a sua não se explicação. preocupa, não. Por exemplo, esse quadrinho fala que é mais comum demência nas mulheres do que nos homens. Tu acha que isso é verdadeiro, no sentido prático, ou se tem um viés? Professora, considerando a sociedade machista que a gente vive, eu acredito que só por isso aí já seja enviesado, né? Acho que os Uhum. homens, até o fato do homem não procurar médico, não se consultar com frequência, Isso.
Idoso, de cada 10 pessoas que eu atendo na geriatria, 9 são mulheres, um é homem. Eu digo muito brincando, homem vem para a geriatria, ou ele é muito consciente, que são poucos, ou ele vem arrastado, ou ele vem muito doente para morrer, né? Então, tem esse viés de procura, de busca ao médico, de diagnóstico, né? Isso é bem importante. Uma coisa importante também é lembrar que para o mundo, isso não importa, para o mundo desenvolvido. Por exemplo, se eu sou canadense e sou alfabetizada, né, que todos são, eu sei ler, eu sei escrever e eu sei interpretar. No Brasil, vou dar exemplo do nosso Brasil. Quando meus pais eram alunos, era um rigor, exemplo, nota 10. Quando eu fui aluna no João 23, era um rigor nota 8. Hoje é um rigor 4,5 quase. Muitas pessoas, eu não escutei falar, não sei se vocês ouviram. Vocês tinham ouvido falar de algum aluno que reprovou? É muito difícil. Antigamente tinha tanta gente que reprovava, hoje é aquele jogo de modo especial na escola pública. Vai passando as pessoas de ano, eu pego muita gente com oitava série, analfabeto funcional. Então, foi visto num trabalho do Dr. Ricardo Nitrini, Sônia Bruck, em Botucatu, que os pacientes que têm uma alteração no sentido de não alteração, mas uma escolaridade reduzida, são pacientes que têm um maior risco para demência. É aquela história da reserva neurológica. Se eu não tenho estudo, não só estudo de sala de aula, mas se eu não tenho sabedoria, se eu não trabalho com a mente, se eu não tenho estudo também, eu tenho mais risco de ter demência. Então, os iletrados, que são os analfabetos, é a maior parte da população de demenciados no Brasil. Então, é interessante uma visão preventiva de quadros demenciais, um fortalecimento da educação de qualidade, uma educação que saiba ler, interpretar, criticar. Infelizmente, é um interesse de poucos, porque a maioria dos políticos não vão querer uma massa de manobra que saiba ler, escrever, interpretar e criticar. Então, é um jogo político realmente, esse jogo de empurra, né? De qualidade. Então, peço a Deus que um dia exista alguém que valorize, mas pode começar de nós. Então, esse foi o trabalho, né, de Botucatu, que viu que realmente vale a pena buscar nos iletrados, né, no Brasil, precisa ser visto. O diagnóstico de uma demência é um diagnóstico eminentemente clínico. Pelo amor de Deus, aquele paciente chega com a tomografia. Doutora, na minha tomografia acusou Alzheimer. Opa, isso não existe não. O diagnóstico é clínico, é uma anamnese bem feita, com detalhes de infância, adolescência, juventude. Por quê? Porque a maior referência de quem eu sou é quem eu fui. Não exija de mim um bolo baeta se eu sei só fazer um bolo de laranja. Não exija que faça uma lasanha se não sabe nem cozinhar. Não exija dirigir um carro se eu nunca dirigi. Não exija, de repente, uma avaliação X se eu nunca fiz. E assim por diante. É interessante, o diagnóstico no mundo é dado sempre por duas orientações, duas vertentes. O NINDS ADRDA é uma instituição estudiosa de doenças neurológicas, Alzheimer e Parkinson. Então, na prática, a sequência é anamnese, exame físico, queixa de memória, prossiga. Vamos para a avaliação de funcionalidade. Essa pessoa consegue raciocinar o que é que mudou, né? Então, a avaliação, os testes de rastreio, né, que a gente vai ver nos próximos slides, e a gente vê que o quadro demencial típico, o padrão, o protótipo é a demência senil tipo Alzheimer. É algo progressivo, é algo insidioso, não tem desatenção, que se tivesse era delírio, né? Eu afastei causas secundárias, porque existem as demências primárias, que nasceram no cérebro, que não tem muita explicação ainda fisiopatológica, e tem as causas secundárias, né? Além disso, a pergunta que eu fiz para Rodrigo, eu ainda acrescento algo. Na Europa também diminuiu muito as demências, porque as causas secundárias foram muito combatidas, de modo especial a segunda causa principal de demência, que é a demência vascular. Então, os fatores de risco para vasculopatia foram combatidos, algo que ainda é muito precário no Brasil, né? Então, foi afastado com ressonância AVC,
tumores, pressão alta. Nos exames de sangue foi afastado hepatopatias, nefropatias, que pode dar encefalite urêmica, encefalopatia hepática. Foi afastado o hipotireoidismo. Opa, para o mundo inteiro, TSH e T4 livre tem que ser pedido. O hipotireoidismo tem que ser afastado. O VDRL e FTABS na busca de neurosífilis, porque às vezes a sífilis primária, aquela lesão genitália, é pouco vista. A sífilis secundária com manchas pelo corpo, muitas vezes passa como alergia. A sífilis terciária passa com alteração cognitiva. Para os pacientes de vida promíscua, né, mais de 2 parceiros anos, tem que investigar HIV. E obrigatoriamente para todos que têm menos de 60 anos, investigar HIV, que também pode ser causa. Enfim, afastei tudo. Vitamina B12 normal. Afastei tudo que pode causar ser uma causa secundária de demência. Não resolvi tudo. Não tem nenhuma alteração, viu? Não tem delírio. E está disfuncional, está desaprendendo. Síndrome demencial a esclarecer. Toda demência, no final, ela é muito parecida, totalmente dependente. O nó da questão, o X da questão é identificar que tipo de demência tem no começo, né? A nossa próxima aula vai ser só sobre Alzheimer, então fiquem bem atentos. Pelo DSM-4, e eu acrescento ainda o 5, o diagnóstico de demência tem alteração da cognição. Demência de Alzheimer é a alteração da memória mais gnosia, ou memória mais praxia, memória mais afasia, ou seja, é a memória mais outro item da cognição. Porque o carro-chefe de alteração cognitiva da demência senil tipo Alzheimer é memória. Já a demência, afasia progressiva primária, o carro-chefe é a afasia. Na demência de Lewy, que é a terceira demência mais comum no mundo, o carro-chefe é a apraxia. Já na demência frontotemporal, nas demências que a gente fala semântica, o carro-chefe é alterações do humor, e alterações da atenção, e alterações da praxia, né? Então, isso é interessante, mas também confirma insidioso, progressivo, e não esqueçam, não existe demência aguda. Esses critérios, eles seguem renovações, mas a primeira edição do índice ADRDA foi em 84, no Neurology, e segue com mudanças discretas ao longo do tempo. O diagnóstico depende da investigação complementar, por quê? Né? Porque necessita afastar causas secundárias. E assim, a avaliação cognitiva inicial dos indivíduos com suspeita deve sempre incluir testes de rastreio. Que testes são esses? O mini exame do estado mental. Rodrigo, já ouviu falar nesse teste? Não, professora, eu nunca ouvi falar nisso, não. O mini exame do estado mental, Rodrigo, hoje ele está caindo em discussão, porque ele tende as pessoas com alta escolaridade tirar notas boas nesse teste, mesmo tendo demência. Então, os estudos hoje, em São Paulo, a gente emprega muito o CS10 de Dr. Daniel Apolinário. Por quê? Porque tira algum viés, né? Porque muitas vezes você tira nota 10, mas você tem uma alta escolaridade e você já tem demência. Eu nunca me esqueço um paciente psiquiátrico, é professor doutor da USP, que a gente atendeu lá no ambulatório, e era interessante, ele já tinha diagnóstico de demência pelo exame neuropsicológico, que é muito mais detalhado, são 8 sessões com o neuropsicólogo, e o mini-mental dele era 30, demência moderada a grave, né? Então, isso traz à tona esse nosso olhar clínico, né, e crítico. O mini-exame de estado mental, ele foi feito em 1975 por Feinstein, e é muito interessante que ele é o mais empregado no mundo. Ele pode ser empregado por você, Rodrigo, ou por sua atendente do consultório. Basta ser capacitado. Mas a interpretação é médica ou de neuropsicólogo. É um exame rápido, dura no máximo 7 minutos, e tem uma confiabilidade em interexaminadores muito boa. Eu aplicando, sabendo aplicar, é a mesma nota, Rodrigo aplicando, sabendo aplicar, né?
Eu vou trazer alguns detalhes do exame para vocês. Então, quando a gente vê o exame, a gente percebe que um mini exame do estado mental, cada item vermelho desse é uma área da cognição. Por exemplo, Rodrigo, que data é hoje? Aí Rodrigo disse para mim, 26 de agosto de 2021. Como é que diria o demenciado? A data de hoje, doutora? 2 de novembro de 44. O senhor tem certeza? Tenho. Não é seu aniversário, não? Não, não, é esse mesmo. Então, ele diz, credo que está abafando o dia, o mês e o ano totalmente errado. E realmente é um item que acontece muito, comprometimento na demência de Alzheimer. Já o paciente ansioso e depressivo, que é um diagnóstico diferencial excelente, ele faz assim, que data é hoje, senhora? Ah, Maria, eu não sabia que vinha perguntar negócio de data hoje, não, negócio de prova, pelo amor de Deus, é a data que a senhora quiser, sei lá, 20, 22, 23, 24, 25, 26, sei lá, agosto, setembro, o que a senhora quiser, mulher, pelo amor de Deus, não me aperrei com isso, não, ô, doutora, faça não. Então, você vê que é outro comportamento, de olho na linguagem não verbal, certo? A gente vai treinar um bocado do ambulatório. Então, que dia é hoje? Dia, mês e ano, certo? Mais ou menos que horas? Que turno? Manhã, tarde ou noite? Que dia da semana? Ah, muito bem. Tempo espacial. Que lugar é esse que está aqui? Que sala é essa? Que andar é esse? Né? Que prédio é esse? Que bairro? Que cidade? Que estado? Aí eu conto algo engraçado do tempo e espaço. Eu cheguei para um paciente, um avô do interno, seu Raimundo Nonato. Eu cheguei para ele e disse, seu Raimundo Nonato, que data é hoje? Ele fez, ah, doutora, eu não trabalho mais não, sou aposentado, quero lá saber de data. Mas, doutor, não quero conversa com data, não. Tá, seu Raimundo Nonato, mas que lugar é esse aqui? Ah, doutora, a senhora que trabalha aqui não sabe, imagine eu, né? Então, assim, tem paciente que é luta, viu? Fazer teste com eles. Na memória imediata, eu digo 3 palavras não correlatas, mas eu não digo, Rodrigo, que eu vou perguntar depois, viu? Repita comigo, Rodrigo. Casa, sapato, tijolo. Agora, com a máscara, a gente demora um pouco mais e fala mais alto. Não falei nada, Rodrigo, que eu vou perguntar de novo. Rodrigo, 100 menos 7. Ah, doutora, sem fazer conta, não. Então, eu posso usar o método Paulo Freire, mas eu anoto, paciente não interpretou que cálculo é conta, é diminuição. Então, Rodrigo, 100 menos 7. 93, doutora. Menos 7, menos 7, menos 7. Né? Então, você não, se tiver um erro, você corrige, por exemplo, o Rodrigo falou 100 menos 7, 90. Muito bem. 93 menos 7. Aí ele responde 86 menos 7, né? Então, é interessante, se você só considera se o indivíduo corrigir automaticamente, mas se for uma correção sua, perde ponto. Aí, sim, se o paciente não tem escolaridade, que é importante eu anotar a escolaridade, eu digo, vamos soletrar a palavra mundo, de trás para frente. Cada letrinha, por exemplo, casa. A-S-A-C, casa. Na prática, os pacientes muito idosos, que no Nordeste se alfabetizaram com o método, né, Mobral, eles não vão saber. Eu até discuti lá em São Paulo e disse, olha, gente, a alfabetização aqui no Sudeste é soletrando. Aqui é meu mundo, ó, meu, né? Casa, C com azar, né? C com a K, S com azar, casa. M1, deu dodó, do mundo. Gente, faz isso de trás para frente, é de endoidar. Não dá, certo? Então, na evocação, eu digo, Rodrigo, quais foram as palavras que eu pedi para o senhor falar antes dos cálculos? Não posso dizer que são 3, Rodrigo. Aí você não acertou, então 0. Aí, para ajudar o encaminhamento para neuropsicologia, eu faço assim. Eu falei 3 palavras, Rodrigo. A primeira palavra, que é casa, né? É o lugar que a gente mora. A doutora, sei não. Foi uma pista categórica, né? Agora eu vou para uma pista de múltipla escolha. Então, Rodrigo, eu falei casa, prédio ou igreja. Ah, doutora, foi casa. Aí eu boto a observação. Rodrigo acertou com pistas, porque isso ajuda a neuropsicólogo. Aí eu mostro um lápis
mostro um relógio, que no momento aqui eu não tenho, né? E pergunto o que é isso? Então, a nomeação. A afasia progressiva primária é uma demência primária que, primeiro prejuízo é na nomeação. O que é isso? É isso. Qual é o nome disso? Ah, doutora, é isso. Serve para quê? Para escrever, para assinar cheque, mas qual é o nome disso? É isso. Repita comigo, Rodrigo. Nem aqui, nem ali, nem lá. Nem aqui, nem ali, nem lá. Normalmente são alterados em alterações da fala, né? Aí eu faço o item comando. Qual é a sua mão direita, Rodrigo? Pegue essa folha com a mão direita, dobre uma vez ao meio e jogue no chão. Você só faz uma vez, né? O paciente com demência normalmente diz, vai dobrando várias vezes. Faça o que com isso? Fazer o que com isso, doutora? Faça o que eu lhe pedi? Tá na mesa, né? Então, normalmente, na segundo comando, ele já esquece, né? Então, a gente pega lá na geriatria, a gente tem umas tabelas emplastificadas, a gente mostra, né, a tabela com o nome, fecha os olhos e faça o que está escrito. Pacientes, alguma alteração de cognição, dizem, me deu um lápis para eu escrever? Não, não, faça o que está escrito. Se tiver cante, o senhor canta. Se tiver dance, o senhor dança. Aí, muitas vezes, ele faz, pode abrir os olhos. Se eu não pedir para abrir, eles são obedientes, eles não abrem mais. Na escrita, você diz para uma pessoa escolarizada, faça uma frase, né, com sujeito, verbo e predicado, né, começo, meio e fim. Alguns entendem. Normalmente, a demência senil tipo Alzheimer dura muitos anos, 20 anos, né, 30 anos é muito, 25 anos. Então, o que é que eu faço? Eu aproveito esse momento para estreitar laços. Faça uma homenagem à sua esposa, vá, escreva aí uma coisa bonita. E nunca duvide dos pacientes que não têm estudo. Às vezes, eles surpreendem escrevendo frases, fazendo cálculo. É bem interessante. Na cópia do desenho, a gente vai avaliar a praxia. Tem que realmente o desenho ser ipsilíteres assim. Tem que ter o losango como interseção, né? Tem que ter, vocês estão vendo aqui, o losango como interseção. Tem que ter o pentágono, então você tem que contar, 5 lados e a interseção losango, certo? Se o paciente não acertou, realmente tem que tirar ponto. O IQ Code é o Informant Questionnaire Cognitive Decline. Ele é um questionário que a gente entrega para o acompanhante preencher. Ele vai informar para a gente, certo? Comparando hoje com 10 anos atrás, se ele teve alguma piora da cognição. Esse teste é espetacular, porque ele vai de encontro ao que a gente falou, que a maior referência de quem eu sou é quem eu fui. Então, por exemplo, Rodrigo, teu pai em relação a reconhecer familiares e amigos, hoje está muito melhor ou piorou bastante? Doutora, piorou bastante. Lembrar do nome dos familiares? Doutora, piorou bastante. Então, a gente vai entendendo, lembrando que nenhum teste isolado fala muita coisa, não. Eles têm que se unir para estar orientando a gente. O mini exame do estado mental grave é aquele aplicado para quem tem uma nota abaixo de 7 já no minimento básico, ou para quem já tem uma doença. Por exemplo, na PAI de São Paulo, a síndrome de Down, a gente acompanha com o mini exame do mental do grave. Por quê? Porque vocês vão ver na próxima aula que um dos cromossomas que produz a proteína beta-amiloide, que acumula no cérebro na demência, é produzida pelo cromossoma 21. Quem é que tem cromossoma 21 triplicado? Trissomia, o Down. Então, o paciente com síndrome de Down, a partir de 40 anos, ele tem alto risco para demência. Então, eu faço o mini exame do estado mental grave, que é mais simples, mas faz uma peneira mais fiel, né? Menos injusta. É bem mais simples. Por exemplo, soletre a palavra boi. Outro exemplo de simplicidade desse teste: diga seu primeiro nome, diga seu último, bota a data do seu nascimento, repita essas palavrinhas: pássaro, casa e sombrinha, levante sua mão, feche seus olhos, mostre uma caneta, um relógio, um sapato, e desenhe um círculo para mim. Gente, muito melhor que o pentágono com interseção losango, né? E assim por diante. O teste do desenho do relógio, como eu falei,
Não é fazer somente ele. O teste do desenho do relógio vem mostrar para você e para mim que não se dá diagnóstico de demência na primeira consulta. A primeira consulta é a fatia de um bolo. Eu quero ver o bolo inteiro, né? Por isso que muitas vezes é o último médico que pega a demência que consegue enxergar melhor o que está acontecendo. O teste do desenho do relógio, você manda o paciente da escola que eu vim, né? Porque você tem duas escolas. Uma que manda fazer um relógio marcando 11 horas e 10 minutos, que é a minha escola, que você raciocina mais para fazer esse tipo de relógio, ou 2 horas e 45 minutos. Esse teste foi desenvolvido por Sunderland em 1989. E você percebe que ao longo das consultas a cada 3 meses, o paciente vai degenerando e o seu relógio também vai degenerando. Parece que ele vai derretendo, se esvaindo, ele vai literalmente indo embora. A fluência verbal semântica é bem interessante, foi feita pela minha chefe, doutora Sônia Bruck, em 97, e é interessante que ela vem de encontro à fluência, a memória e a reserva neurológica. Você pergunta em 1 minuto, que você não vai informar, né, que está marcando 1 minuto para não trazer ansiedade, e você vai dizer, fale o nome de todos os animais que conseguir lembrar. Vale qualquer tipo de bicho que voa, que nada, arca de Noé, né? Formiga, qualquer tipo de bicho. Se ele disser, por exemplo, gato, gata, é a mesma fonética, só conta um. E se ele repetir, eu também corto, certo? Outro detalhe, o paciente meu que é pescador falou assim, peixe, tambaqui, pirarucu, tucunaré, cavala, cioba, você corta peixe, cada tipo que ele falou é um ponto, certo? Lembrando que o paciente na fluência verbal, ele faz assim, gato. Aí você anota a pausa que ele dá, certo? Que quanto mais pausa, mais lentificação do raciocínio. Eu falei gato, cachorro. Falei cachorro, então fica nessas pausas, né? Acima de 9 para quem não tem estudo é normal e acima de 11 para quem estudou é normal. É interessante, o paciente ansioso é diferente. Sei lá, doutora, gato, cachorro, papagaio, kkkk, burro, pensei em jumento, kkkk. É uma bagunça, né? Fica falando várias coisas ao mesmo tempo. O CATES vem de encontro a entender que só existe demência no mundo se alteração da atividade, né? Atividade instrumental para a minha vida, por exemplo. Vou dar um exemplo de Rodrigo. Rodrigo hoje é estudante de medicina, mas tem habilidades outras. Não sei se computador, culinária, arrumar casa, mexer em cartão, bolsa de valores, né? Então, isso é instrumental, foram as oportunidades que Deus deu para Rodrigo. O agricultor é diferente, ele sabe plantar o tempo certo, a hora certa, a profundidade do buraco, a semente como bota, e assim por diante. Instrumental é isso, é que a sua vida lhe proporcionou de conhecimento. Já básico o que depende de estudo. Por exemplo, é básico fazer cocô e xixi no vaso ou no buraco. O autocuidado de tomar banho e se vestir é básico. Eu sempre digo assim, fazer cocô e xixi no vaso, tomar banho, se vestir, fazer a transferência até a cozinha e comer, né? Então, isso é básico, independente dos estudos. Ah, doutora, mas meu pai não faz isso, não. Porque ele está com... Ele não faz isso porque não raciocina, não, porque ele teve um AVC, outra causa. Ele não faz essas atividades porque ele não raciocina. Aí sim é uma alteração de cognição, né? Lauton e Pfeffer, que é a próxima escala, ela vai trazer atividades instrumentais, capacidade de usar o telefone, compras, lembrando de que a maior referência de quem eu sou é quem eu fui, né? Gestão de seus assuntos econômicos. Tem gente que nunca fez e nunca vai saber fazer, né? Então, é interessante, o Pfeffer também, na mesma linha de cuidar do próprio dinheiro. Quando eu falo da bateria cognitiva breve, né, de Ricardo Nitrini, nos ambulatórios vocês vão treinar, é muito interessante utilizar esse teste em pacientes que têm baixa escolaridade, porque é o teste das figuras. Eu mostro as figuras em 30 segundos e mando a pessoa nomear sapato, casa, pente, chave, avião, balde.
tartaruga, né? Livro, colher e árvore. Rodrigo, tu tá vendo essas figuras? Rodrigo? Tô sim, professor. É o botão aqui que não vai, essa desgraça desse botão. Tá, Tô vendo. joia. Agora me diz uma coisa, Rodrigo. Quais foram as figuras que eu te mostrei? Eita, Agora é a memória incidental. Eu estou um vaso, uma perguntando, foram tartaruga. vaso tartaruga, Acho que uma bola e um carro, um carrinho, eu acho. bola e um carro. Certo. Eu vou mostrar de novo as imagens a Rodrigo, e essa é a memória incidental, aquela coisa que eu nem mandei o Rodrigo decorar, ele pegou por coincidência, né? Então, é uma memória chamada incidental. Isso vai te mostrar que existem vários tipos de memória, e é interessante que a pessoa com a cognição normal, ela vai cada vez aprendendo até chegar à lembrança de tudo. Então, Rodrigo, a gente falou de casa, você falou chave e bola, não foi isso? Eu falei carro, bola, tartaruga e uma casa. Não tem Pronto. carro, não tem bola. Então, o carro e bola, ele fez uma extrusão. Então, ele falou casa e tartaruga, mas eu tirei e ficou 0 pontos porque ele fez duas extrusões. Rodrigo, dá uma olhada agora nessas figuras com o intuito de decorar. Essa é a Aham, memória, é a memória inicial, certo? certo. 30 segundos. Rodrigo, na memória imediata um, diz para mim o que foi que você viu. A tartaruga, ela tava com a colher no balde embaixo da árvore. Pegou um avião para casa, um sapato e penteou o cabelo com pente. Eu acho que é isso. Muito bem. Aí você vê que Rodrigo, ele usou feixes elétricos paralelos para a memória. Ele usou a artimanha de uma história, né? Só não tinha o cabelo, né? Tinha casa, tinha tartaruga, tinha avião, tinha balde, mas não tinha o cabelo. Dá uma olhada de novo, Rodrigo. Faltou a chave e o sapato. E o Isso, livro. isso. Dá uma olhada de novo, 30 segundos. Rodrigo, agora é a memória de aprendizado. Vamos ver, vamos ver. A Vamos ver. tartaruga estava lendo um livro embaixo da árvore, tomando uma sopa com a colher e do balde. Aí ela calçou seu sapato, penteou seu cabelo com o pente que tinha lá, pegou a chave, entrou no avião e foi para casa. Gostei, agora gostei. Agora botou para torar, não foi o Rodrigo? Agora, Aí meu eu velho. mostro de novo ao paciente, certo? Aí eu dou uma enrolada nele, eu faço a fluência verbal, certo? Que é aquela em 1 minuto que eu marco, não digo a ele, e peço para ele me dizer o máximo de animais que ele lembrar. Aí eu digo, Rodrigo, diz de novo para mim, né? As palavras. Aí eu vou registrando, aí depois eu vou para a memória de reconhecimento. Rodrigo, dentro dessa prancha com todas essas figuras, quais figuras eu te mostrei? Diz aí, Rodrigo. A senhora mostrou o pente, a tartaruga, o avião, a casa, a árvore, a colher, o balde, a chave, o sapato e o livro. Muito bem. Entendeu? Então, o Rodrigo fez uma curva ascendente de aprendizado, então é um fluxo normal. Já o paciente com demência, ele faz um platô, ele não aprende. O CANCOG, que é o Cambridge Cognitive, né, é uma avaliação cognitiva, é muito utilizada nos pacientes com demência que está subclínica. Eu não consigo enxergar muitas vezes nos testes básicos, mas eu estou com a pulga atrás da orelha pela experiência. Então, eu faço, né, habilitada, sendo habilitada, ou o neuropsicólogo faz, sendo habilitado, para nas entrelinhas entender. São 8 sessões, cada um de 1 hora, que vê as entrelinhas do conhecimento, certo? Lembrando que o paciente ele pode ter um quadro demencial até subclínico até 20 anos antes do quadro demencial clínico, né? Então, sempre tem que estar em alerta. O FAST é uma escala que posiciona a demência pela gravidade. Por exemplo, o paciente tem demência muitas vezes para uma vaga de UTI. Ah, tem demência, eu vou dar vaga, não. Às vezes é um paciente com demência que dirige, que trabalha, né?
é um FAST 7, perdão, FAST 5. Às vezes o FAST 7E é um que está acamado que nem esboça sorriso. O FAST vem trazer uma escala funcional dizendo que existe todo tipo de demente. Então, não é para botar tudo no bolo só. Tá certo? Alguma dúvida? Não, professora. A nossa aula de hoje é realmente essa parte mais introdutória de demência e a próxima vai ser síndrome demencial de Alzheimer, certo? Professora, Alguma... Oi? professora, eu tenho uma dúvida, mas eu esqueci. Eita, próximo atendimento é contênio, certo? Vamos fazer, o Rodrigo vai fazer o minimento em tênio, tá bom? Professora, Oi, eu Paulo. tenho uma dúvida. No caso, por exemplo, um paciente que teve um AVC já há uns 2 anos, por exemplo, teve alguma pequena Certo. sequela, tudo bem, mas continuou a vida normal. Os testes da demência vão ser os mesmos, a gente vai esperar progredir a demência mais rápido. Não, Como serão os é? mesmos testes, mas entendendo que a demência, que ele tem mais risco de fazer uma demência vascular, que tem um padrão flutuante, tem relação temporal em 3 meses com AVC, e é uma demência que é muito vinculada a essa presença dos AVCs. Então, o primeiro passo é prevenir novos eventos vasculares, né? E, secundariamente, tentar dar o diagnóstico precoce, pensando muito em demência vascular ou demência mista. Tá certo, professor, obrigado. Alguma dúvida, Gabi, Rodrigo? É que eu não consigo ver todo mundo. Alguma dúvida, gente? O FAST, ele é uma escala funcional que classifica o paciente, os pacientes demenciados, em categorias, do mais leve, que é aquele que anda, fala, que se você não for médico especialista, você não diz que tem demência. Ele participa das festas, ele trabalha ainda, ele dirige, né? E o paciente FAST 7E, né? A classificação 7, letrinha E, que é aquele que é grave, dependente, que nem esboça sorriso. Então, é uma classificação que a gente usa muito em enfermarias. É uma linguagem universal. Fui clara, Diogo? Eu mandei para a Gabi as aulas gravadas, se vocês quiserem revisar em casa, e o Drive tem muito assunto para vocês dar uma lidinha. A próxima aula é Alzheimer, tá certo? Tranquilo, professor. Certo, professor. Tranquilo, professora, obrigada. Com certeza. E eu tenho as gravadas do semestre passado, eu mandei tudo para a Gabi, viu, no Drive? Já mandei tudo para todo mundo também, professora. Valeu, Gabi. Ô, presidente boa. Um beijo para a senhora. Boa noite. Pode ter problema, né? Eu só não ajudo porque eu não sei botar. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, Fiquem boa com noite. Deus, viu? Obrigado, professora. Boa noite. Vou dar agora outra